Muito boa tarde, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, que a paz do Senhor esteja conosco. Repetimos a saudação de Jesus, espalhando a paz dentro dos nossos claros limites, mas fazendo-nos assim co-criadores com o Pai. Podemos fazer isso? Podemos alcançar isso? É esse o objeto do nosso estudo de hoje. A criação, o Criador, a criatura. Estudar essa tríade. Como compreender até que ponto a gente pode avançar na compreensão de nós mesmos, do Criador, da criação. Um desafio tremendo, que já sabemos de antemão ser limitado, mas como realização é desafiar os nossos limites, como a vida é avançar sobre o desconhecido, então avancemos. Temos tomado como roteiro de nossos estudos o fabuloso Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec faz uma longa entrevista, uma sistemática entrevista, com 1019 perguntas aos espíritos de luz. Ocasião em que ele apresenta as mais importantes questões da existência. É imperdível, porque não basta ter um maravilhoso entrevistado pela frente para fazer uma boa entrevista. É imprescindível um maravilhoso entrevistador. E é o que nós encontramos aqui com Allan Kardec. Mesmo assim, nos propusemos aos amigos um outro ponto de vista no estudo do Livro dos Espíritos, tomando a questão 919 como o fio condutor de todo o estudo. A questão onde os Espíritos apontam que a grande ferramenta para nos melhorarmos e para resistirmos ao mal é o autoconhecimento. Caminho fortalecido, ferramenta melhorada, através da receita de autoconhecimento de Santo Agostinho. Questões 919, 919A. Então, autoconhecimento, fio condutor do nosso conhecimento do mundo, é isso que nos propomos nesses nossos estudos. Hoje, tomaremos as questões 37 e 38 nesse estudo sobre a criação, capítulo 3º de O Livro dos Espíritos, fala sobre a criação. Aborda a criação dos mundos, a formação dos seres vivos, o povoamento da Terra, a questão de Adão e Eva, a diversidade das raças humanas, os vários mundos habitados, fazendo ao final considerações e concordâncias bíblicas a respeito da criação. Hoje vamos trabalhar a formação dos mundos. Aspecto muito interessante que desafia muito a todos nós. Porque claramente temos uma limitação nessa compreensão da formação dos mundos, da geração da vida, da geração da criação.
Avançamos, mas a própria razão que nos conduz a Deus, já que, vendo o efeito inteligente que é o universo, a criação, somos conduzidos a supor uma força ainda mais inteligente, porque um efeito inteligente só pode ter como causa uma força ainda mais inteligente. Mas essa razão, essa própria lógica que nos leva a Deus, ao Criador, nos limita demais na compreensão da criação. Porque questionamos, como aqui nós vamos ver, se a criação sempre existiu. É a pergunta número 37 que Kardec faz aos espíritos de luz. O universo foi criado ou sempre existiu assim como Deus? O universo não poderia ter se formado por si mesmo. Se ele existisse desde toda a eternidade, assim como Deus, não poderia ser obra de Deus. É de uma lógica cristalina. Mas mesmo essa lógica cristalina se volta contra nós mesmos num impasse quando investigamos a questão da criação. Porque Deus existindo desde toda a eternidade, o Criador existindo por toda a eternidade, só pode ser suposto por nós como trabalhado desde sempre. Impossível pensar um momento em que Deus não tenha trabalhado, não tenha criado. A própria ideia de Criador, sem a criação, não teria sentido. E, como é óbvio, se Deus existe desde sempre, Deus trabalha desde sempre, Deus cria desde sempre, a própria criação, se confundindo com o Criador, existiria desde sempre. Ainda que esse desde sempre seja entre aspas, porque a criação, como dizem os espíritos aqui, não pode se confundir, não pode ser sinônima do próprio Criador. Há que se imaginar um momento que antecede toda a criação, que é o momento do Criador. Ainda que nós não consigamos imaginar o Criador sem criar, até onde conseguimos avançar, existe um Criador independente da criação. Mas temos que reconhecer a nossa pequenez, a nossa insuficiência, como uma escultura que não pode conhecer e reconhecer o próprio escultor. Para além da situação básica de que o escultor está contido na escultura, de que faz parte da escultura o próprio Criador que a criou. Esse parece ser o limite aonde a criação pode avançar em compreensão sobre o Criador, pelo menos até esse estágio onde nós estamos. O comentário de Kardec diz: a razão nos diz que o universo não se formou por si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, só pode ser obra
de Deus. Surge então a 38ª, a pergunta número 38. Como Deus criou o universo? Vou me servir de uma expressão comum, dizem os espíritos de luz, por sua vontade. Nada representa melhor essa vontade toda poderosa do que essas belas palavras da Gênese bíblica. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Um belo poema de luz. E na questão 39, Kardec ainda insiste: podemos conhecer como os mundos se formaram? Tudo o que podemos dizer a esse respeito e que os homens têm condições de compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Nas perguntas anteriores sobre a matéria, foi-nos informado há 150 anos atrás uma questão que só muito recentemente a ciência alcançou. Que não existe vácuo, que em tudo que consideramos vácuo, tudo que consideramos espaço, é preenchido de uma matéria que ainda não conseguimos perceber, não conseguimos detectar pelos nossos aparelhos. O que hoje, atualmente, muito recentemente, a ciência chama de matéria escura. Muito bem, essa pergunta nos leva a essa resposta número 39, a pergunta 39, que diz que os mundos foram criados pela condensação da matéria disseminada no espaço. Como as perguntas se ligam, não é verdade? Muito bem. São essas as 3 perguntas de hoje. Como o universo foi criado, como Deus criou o universo e como os mundos se formaram, abrangendo aspectos iniciais da criação, deixando claro nas respostas o que nós já entendemos só de questionar a origem dos mundos pela nossa lógica, que a criatura humana não tem condições, não reúne condições ainda de compreender a criação e o Criador. Mas isso não nos deve imobilizar. Ao contrário, deve nos estimular a avançar até o limite do que nós podemos ir. Vamos a isso? Para avançar sobre a criação, precisamos estudar a criação que nós conseguimos ver, conseguimos compreender, que nós vivemos. Vemos na natureza a criação se dar pela junção de forças. A semente sozinha não consegue gerar uma planta, uma árvore. Ela precisa ser depositada na terra. Semelhantemente, a criação, a outra criação que podemos avançar, que também está dentro da natureza, que é da geração de filhos. Também há, pode-se dizer assim, uma semente no espermatozoide, que precisa ser depositado no óvulo para que a criação possa acontecer. Não é assim?
esse é um campo da criação que nós podemos avançar, podemos chegar. E um terceiro campo, além da natureza, além da própria criação do ser humano, nós podemos ver a criação mais subjetiva do ser humano, que é a arte. A arte, as próprias palavras que definem, que os artistas usam para definir o processo criador, fala de inspiração. Falam de um estado mental que o artista precisa alcançar para que receba por inspiração a sua arte, a sua obra de arte, a sua música, a sua ideia de escultura, o seu canto, a sua dança. Há um processo onde o artista, o criador, é a terra, é o óvulo, e uma ideia original chega até ele como a semente quando é introduzida na terra, como o espermatozoide quando é introduzido no óvulo. Há então princípios que agem no processo de criação. Um princípio, podemos dizer, ativo e um passivo, um princípio doador e um princípio receptor. E esses princípios refletem, falam muito de nós mesmos. Porque conforme evolui a criatura, ela vai se tornando cada vez mais capaz de co-criar com o Criador. A nossa trajetória, disseram os espíritos, é do átomo ao arcanjo. E até onde nós compreendemos a natureza atômica, o átomo não é capaz de gerar por si mesmo. Não há a reprodução do átomo, pelo menos a partir de átomos ou de moléculas maduras. Mas, no reino imediatamente sequente, que é o do reino vegetal, é exatamente assim que a criação se dá. Indivíduos, plantas, árvores maduras, plantas e árvores amadurecem até um ponto em que se tornam capazes de gerar flores, frutos e sementes. No reino animal, isso ainda se desenvolve mais, deixando mais clara essa associação entre o princípio doador e receptor na reprodução sexuada, que depois se repete e se sofistica no reino hominal, no reino dos seres humanos. No reino angélico, as notícias do mundo espiritual são que participaremos de uma forma ainda mais poderosa, ainda mais sofisticada do processo de criação. Sempre mobilizando princípios ativos e passivos, doadores e receptores, masculinos e femininos. As palavras parecem insuficientes para designar o que é móvel e o que é parado nas palavras do I Ching, o que é ativo, o que é passivo
dentro do Tao Te Ching, e o masculino e o feminino na natureza animal, com ensaios no reino vegetal, desenvolvimentos no reino hominal, atingindo uma plenitude ainda insuspeita por nós no reino angélico e arcangélico crístico, onde a criatura sublimada já se torna capaz de co-criar com o Criador. É todo um processo de evolução onde ferramentas, princípios são mobilizados. Aqui na resposta emerge como elo de ligação entre o princípio ativo e o passivo, masculino e o feminino, entre o princípio doador e o princípio receptor, a ação necessária e fabulosa da vontade. Repetimos na questão 38, como Deus criou o universo? Vou me servir de uma expressão comum, por sua vontade. Nada representa melhor essa vontade todo-poderosa do que essas belas palavras da Gênese. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Não basta, é claro, ao pintor ter uma tela em branco e as tintas. Precisa da inspiração, a semente ativa que vai agir sobre o seu espírito, e vai ser necessário a sua vontade. Assim por toda parte. Trazemos dentro de nós, para muito além dessa guerra dos sexos, os princípios masculinos e femininos que a própria biologia já aponta, que tanto homens quanto mulheres têm hormônios masculinos e hormônios femininos. Na própria genética nós temos, os homens temos o X e o Y, os princípios masculino e feminino. Então nós temos em potencial as ferramentas necessárias à criação, e a nossa vontade, o nosso desenvolvimento, a nossa evolução que vai nos aproximar cada vez mais da ação criadora de Deus. Nós somos deuses em potencial e vamos nos tornando na medida da evolução. Na medida da vida em que desenvolvemos nossos potenciais, nas artes, na geração de filhos, na profissão, na ciência, na filosofia. Muitas são as áreas de criação onde o espírito vai cada vez mais se realizando. É essa palavra, realizando os seus potenciais e cada vez mais se aproximando de Deus, na medida em que essa realização for para o bem, para a luz, para a coletividade, for se realizando com amor. Esse é o nosso limite. Mas é tão lindo vermos como vamos, ao longo da existência, ao longo de toda a trajetória do ser, nos aproximando de Deus pela criação, nos aproximamos de Deus pelos exercícios de amor, pelos exercícios de cooperação, de integração. Quanto mais nos dispusermos à ajuda
a fraternidade, a compaixão, mais nos aproximaremos de Deus. É amando o próximo como a nós mesmos que aprenderemos a amar a Deus sobre todas as coisas. Que essas investigações continuem da parte de todos nós, sem que o limite imposto pela nossa pequenez, pela nossa linguagem, pelo nosso conhecimento, pelo nosso amor ainda infantil, nos desanime. Ao contrário, sabendo que é pela prática do amor, pela prática do conhecimento, pela prática da caridade, que nós juntaremos os princípios, co-criaremos com o Criador e realizaremos os potenciais divinos que até hoje dormem dentro de nós. Muito obrigado pela companhia, fabuloso que estejamos juntos nesse avançar, nesse conhecimento possível de nós mesmos, criaturas, de Deus, o Criador, e da ação de Deus com a criatura, que é a criação, a cocriação, o amor. Um grande abraço, muito bom estarmos juntos. Reinaldo Teixeira, Gugu Souza, Sayonara Angélica, Denise dos Cristais Florais, André Salvatore, Maria Aparecida Rodrigues, Osório Simões, Ju Passos, Sayonara Angélica, Maria Lúcia Duarte Gênio. É muito bom estar com todos vocês nesse processo de conhecimento, autoconhecimento e prática do amor. 3 princípios norteadores da nossa evolução, sem os quais não poderemos realmente avançar na expansão da fraternidade, na expansão do conhecimento, na expansão do ser. Grande abraço, espalhe se você entender que pode fazer bem, compartilhe e amanhã estaremos novamente aqui nesse processo tão saboroso de evolução. Um grande abraço, até amanhã.